Oi, eu me chamo Tamara Ridiger e eu gostaria de saber se existe algum tipo de alimentação que evita a celulite e se há algum tratamento que possa combatê-la. Oi, Tamara, tudo bem? A celulite, ela tem uma relação muito estreita com a genética, com fatores como anticoncepcional ou mesmo gordura localizada, microcirculação. Os alimentos que a gente poderia evitar, primeiro os alimentos causadores, não causadores, mas que propiciam um aumento da celulite. Alimentos que aumentam a gordura corporal, como gorduras nas frituras, alimentos como refrigerante, que é uma controvérsia, todo mundo pergunta se refrigerante causa ou não. Na realidade, o refrigerante pode aumentar a gordura corporal. Então, assim, alimentos que poderiam ser usados para ajudar, alimentos com maior índice de fibra, maior número de líquidos, sucos, água. O ideal seria que você usasse mais alimentos como verduras, frutas, as farinhas, linhaça dourada. Esses alimentos contêm uma quantidade maior de fibra, que vão ajudar também o funcionamento do intestino. Então, comece a usar uma alimentação mais saudável. O ideal é que vá conciliar a alimentação com tratamentos estéticos e com exercício físico. Você sabe como armazenar e conservar hortaliças, frutas e outros alimentos que vão à sua mesa? Veja agora no quadro Dica Saudável. Oi, meu nome é Emanuele, sou nutricionista e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, dar umas dicas de como conservar melhor os alimentos. Vamos começar então já durante a compra, né? Quando vocês forem ao supermercado, sempre preferir comprar os alimentos de safra, né? Assim vai ter um melhor preço e uma melhor qualidade, né? Durante o armazenamento. As frutas e hortaliças, né? Elas podem ser armazenadas em temperatura ambiente, mas sempre cuidar, não pode ficar expostas ao sol, né? E se preferirem colocar na geladeira, melhor. As carnes, elas podem ficar na geladeira apenas por 3 dias, tá? Então, o ideal seria, não vai usar, congela logo. As prateleiras altas, elas são as mais frias, né? Então, é nesse local que a gente vai armazenar as carnes, leites, ovos, queijos, né? E os alimentos já preparados. Nas partes mais baixas, a gente vai armazenar frutas, verduras, alimentos que não foram preparados, que não passaram pela higienização ainda. Uma coisa que as pessoas costumam fazer nas suas geladeiras em casa é forrar as gradezinhas, só que isso acaba atrapalhando a passagem de ar frio, né? E faz com que a parte de baixo da geladeira não resfrie corretamente. Muito importante também é a higienização da geladeira. Ela deve ser limpa de 15 em 15 dias, sempre com água e detergente, e depois, por fim, pegar um paninho limpinho e passar com álcool em todas as prateleiras, na porta, em volta. É importante, então, vocês seguirem essas dicas para garantir a qualidade dos alimentos e o seu próprio bem-estar. A maior parte dos alimentos que consumimos é produzida pela agricultura familiar. Este é o tema da entrevista que eu realizei com Wilson Rabuski, coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores de Santa Cruz do Sul. Olá, Wilson, seja bem-vindo ao Saudável. Eu começo perguntando o que é a agricultura familiar. Uma satisfação participar desse programa. A agricultura familiar consiste do trabalho das famílias que trabalham na pequena propriedade. A agricultura familiar é responsável hoje por 70% da alimentação do povo brasileiro. Então ela é muito importante e ela vem de gerações. Então nós hoje temos um êxodo rural muito grande, mas nós precisamos que a agricultura familiar seja incentivada para que possamos ter no futuro uma vida melhor, tanto no interior quanto na cidade. E além desses motivos que o senhor me falou, que ela corresponde a 70% da alimentação brasileira, para que mais ela é importante para o nosso país? Ela é importante para o país, pois as riquezas da pequena propriedade, da agricultura familiar, permanecem aqui. Ao contrário do agronegócio, porque a produção do agronegócio, na sua maioria,
é para exportação. Então o agronegócio gera resultados na balança comercial, mas a agricultura familiar faz com que os recursos permaneçam nas comunidades, permaneçam nos seus municípios de origem, permaneçam no estado e permaneçam no país. E quais são as vantagens da agricultura familiar em relação ao agronegócio? O agronegócio produz muitos alimentos, mas a grande maioria é para exportação, inclusive nem para alimentação humana. Por exemplo, a soja ela é exportada e vai para, a maioria das vezes, produção de azeite, mas que não é consumido aqui no Brasil. Então, a pequena propriedade, a agricultura familiar, ela produz alimentos que vão para a mesa das famílias do brasileiro. Então, daí a importância dos pequenos agricultores, das famílias, porque acabam fazendo com que a economia dos pequenos municípios também fique estabilizado. E mesmo com esse crescimento, o que ainda falta para a consolidação da agricultura aqui no Brasil? Falta muita coisa. Nos últimos anos se conquistou algumas políticas públicas para que o pequeno agricultor consiga resistir na sua propriedade, mas temos ainda muito a alcançar. O Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com os pequenos agricultores. Precisamos que tenha-se incentivos mais fortes, assistência técnica. Não adianta se falar, por exemplo, como se fala muito aqui na região, em diversificação, quando não tem recursos para isso. Quando quem tem que arriscar é o agricultor. Então, o que precisa? Além de recursos que temos, mas ainda precisam mais recursos, o juro para o pequeno agricultor é um juro hoje compatível, não é um juro caro. O seguro precisa ser aperfeiçoado, precisa ter incentivos para programas de irrigação e, principalmente, precisamos que haja a valorização das famílias dos pequenos agricultores, que tenhamos no interior o que se tem no meio urbano, que os jovens, para ficarem no interior, precisam ter acesso à informática, precisam ter acesso ao que tem no meio urbano. Então não se fala em fixar o jovem no campo se não tivermos condições para que o jovem possa ter uma vida também com qualidade no interior. E o que esperar do futuro das próximas gerações da agricultura familiar brasileira? Nós esperamos que hajam medidas para que nós tenhamos próximas gerações no interior. Do jeito que está hoje, nós temos no interior praticamente a faixa etária do interior hoje de Santa Cruz, Sinimbu, Passo Sobrado e toda essa região supera os 40 anos. Nós ainda temos alguns jovens no interior no momento, porque surgiram essas políticas públicas como acesso ao Pronaf, mais alimento, a habitação rural, que foi uma conquista do movimento dos pequenos agricultores, que hoje faz com que os agricultores também tenham acesso à moradia. Muitas vezes os municípios só esperam que venha tudo de Brasília, só esperam que o governo do estado faça a sua parte. Precisamos que se inicie isso aqui, nos pequenos municípios, onde existem os pequenos agricultores, precisamos ter incentivo. Então tá certo, Wilson. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. E no próximo bloco, conheça os Amigos da Água, adolescentes que não medem esforços para preservar o meio ambiente.